A loja de produtos artesanais Mãos que Criam pulsava com uma energia vibrante. O aroma doce de velas feitas à mão e o toque suave de tecidos coloridos atraíam clientes de todas as idades. Laura, a proprietária, era uma figura carismática, sempre cercada por um grupo de admiradores. Seus cabelos castanho escuros, levemente ondulados, caíam sobre os ombros de forma despreocupada, enquanto ela se movia entre as prateleiras, atendendo aos clientes com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Você vai adorar isso, querida. É uma peça única, feita com muito amor. O jeito caloroso de Laura cativava a todos, mas por trás daquela fachada acolhedora, escondia-se uma mente astuta e cruel. Ela tinha um senso de humor peculiar, que muitas vezes cruzava a linha do aceitável, especialmente quando se tratava de fazer piadas à custa dos outros. Quando decidiu contratar Miguel, um homem com deficiência física, seu intuito não era oferecer uma oportunidade genuína, mas sim encontrar uma forma de se divertir, e talvez até rebaixar alguém que ela considerava inferior. Ele vai ser uma adição interessante ao nosso time, murmurou Laura para si mesma, enquanto observava Miguel entrar na loja pela primeira vez. Ele se movimentava com um andar hesitante, mas seus olhos brilhavam com determinação. Miguel tinha uma presença forte, e mesmo com suas limitações, emanava uma energia que capturava a atenção de todos. Laura não tardou a traçar um plano em sua mente. Ela o utilizaria como um objeto de risadas disfarçadas, algo que seus colegas de trabalho poderiam achar divertido. Oi, meu nome é Miguel, ele disse, estendendo a mão enquanto entrava na loja. A saudação era cheia de esperança, e seu sorriso tímido refletia a expectativa de um novo começo. Os funcionários, um grupo eclético de jovens criativos, o cumprimentaram com calor, sem saber da intenção maliciosa de Laura. Laura se aproximou, colocando as mãos no quadril e lançando um olhar que misturava simpatia e um toque de malícia. Bem-vindo à equipe, Miguel. Você vai adorar trabalhar aqui. Nós todos temos um grande senso de humor. Então não se preocupe. Você vai se adaptar rápido, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Miguel acenou com a cabeça, sentindo um frio na barriga, mas decidido a mostrar seu valor. No dia seguinte, Miguel chegou cedo, ansioso para começar. A loja estava apenas começando a ganhar vida, com as luzes ainda fracas e o cheiro fresco de madeira e tinta no ar. Ele arrumou as prateleiras, organizou os produtos, e aos poucos, foi se sentindo mais à vontade. O trabalho não era fácil, mas ele estava determinado a provar que poderia ser útil. Enquanto isso, Laura observava de longe com um sorriso malicioso. Já imaginava as várias situações em que poderia fazer piadas a respeito dele. Isso vai ser divertido, pensou, mal sabendo que a determinação de Miguel poderia mudar a dinâmica da loja de maneiras que ela não previra. Naquele dia, ao meio-dia, Laura decidiu reunir a equipe para uma pequena apresentação. Miguel estava nervoso, mas se esforçou para manter a compostura. Ele se posicionou ao lado de Laura, que começou a falar sobre as novidades da loja. Pessoal, é com grande alegria que apresento nosso mais novo membro da equipe, Miguel. Ele é uma adição maravilhosa e eu tenho certeza de que todos vocês vão se divertir muito trabalhando com ele, disse Laura, com um brilho nos olhos. E então, com um sorriso travesso, completou. E quem sabe, talvez ele possa nos ensinar a ser mais, como posso dizer, ágeis. As risadas ecoaram pela loja. Miguel sentiu seu rosto esquentar. Ele tentou sorrir, mas o gesto parecia falhar. Naquele momento, enquanto os risos de seus colegas preenchiam o ar, Miguel se sentiu como uma peça de um jogo, não um ser humano com sentimentos. As palavras de Laura, que deveriam ser acolhedoras, soaram como uma lâmina afiada, cortando sua esperança.
Ah, Laura, você sempre tem as melhores piadas, disse uma funcionária, rindo. Não se preocupe, Miguel. Aqui a gente se acostuma rápido com as brincadeiras. Miguel forçou um riso, mas por dentro, uma tempestade de emoções se formava. Ele olhou para os rostos de seus colegas, que agora pareciam divertidos à custa dele. A piada de Laura ecoava em sua mente como um eco distante, ferindo sua autoestima. Ele nunca quis ser motivo de risadas. Queria ser visto como alguém que contribuía, que tinha um valor. É, eu. Eu vou tentar ser mais rápido, respondeu Miguel, tentando manter o tom leve, embora sua voz tremesse um pouco. Acho que posso aprender com vocês. Laura, percebendo que a piada havia funcionado, sentiu-se satisfeita. Para ela, era uma vitória. Afinal, o objetivo era fazer com que Miguel se tornasse uma fonte de entretenimento, e ela estava disposta a garantir que isso acontecesse. Com o passar do dia, Miguel se dedicou às suas tarefas. Ele organizou os produtos, ajudou os clientes e fez o seu melhor para ser uma parte integral da equipe. Mas em seu interior, a ferida causada pelas palavras de Laura ainda pulsava. Ele não queria ser o alvo de piadas, mas sim um colega respeitado. Eu posso superar isso, pensou, enquanto arrumava uma prateleira. Preciso mostrar que sou mais do que uma piada. Laura caminhava pela loja, observando as interações entre os funcionários e Miguel. Ela notou que, apesar de sua intenção de rebaixá-lo, havia algo diferente no ar. Os clientes estavam começando a notar Miguel, não apenas como um novo funcionário, mas como alguém que tinha muito a oferecer. Mesmo assim, sua mente estava cheia de artifícios para que Miguel não tivesse chance de brilhar. Só vamos ver quanto tempo isso vai durar, murmurou Laura para si mesma, enquanto um sorriso traiçoeiro se formava em seus lábios. Ela estava determinada a manter o controle, não importava o custo. E assim, enquanto Miguel se esforçava para encontrar seu lugar, a batalha entre a crueldade e a dignidade estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à sua contratação, Miguel começou a se destacar na loja de produtos artesanais. A princípio, ele era apenas mais um funcionário, mas sua dedicação e talento nas atividades foram notados rapidamente pelos clientes. Ele tinha um jeito especial de criar peças únicas, que misturavam tradição e modernidade, e sua habilidade de trabalhar com as mãos era admirável. Enquanto isso, Laura, a proprietária, observava tudo de uma posição que mesclava orgulho e desconforto. Certa manhã, Miguel estava concentrado em sua bancada, moldando um pedaço de cerâmica com uma precisão que surpreendia a todos. Ele estava tão envolvido no processo que não percebeu a entrada de Laura, que se aproximou dele com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando ele finalmente olhou para cima, viu a expressão de desdém que ela tentava esconder. Olha só, o artista em ação, disse Laura, com um tom de sarcasmo. Espero que você não quebre nada dessa vez. Miguel, no entanto, não se deixou abater. Ele simplesmente sorriu e respondeu: Não se preocupe, Laura. Estou cuidando de tudo aqui. Laura fez uma careta, mas não disse nada. Ela se afastou, deixando Miguel em paz, pelo menos por enquanto. No fundo, ela se sentia ameaçada. O talento dele estava atraindo a atenção dos clientes, e isso não era o que ela tinha em mente quando o contratou. Ela queria ser a estrela da loja, não um mero suporte para o sucesso de alguém que ela via como inferior. Conforme os dias passavam, a loja começou a receber elogios sobre as peças de Miguel. Os clientes frequentemente comentavam sobre a beleza e a originalidade de seus trabalhos, e Laura, que antes se divertia em fazer piadas sobre a deficiência dele, se viu em uma posição desconfortável. Era como se o seu plano tivesse saído pela culatra, e o controle que ela pensava ter estava começando a escorregar por entre os dedos.
Em uma tarde particularmente movimentada, Miguel estava organizando uma nova exibição de suas criações na vitrine da loja. Ele estava tão animado que não percebeu Laura se aproximando. "Uau, Miguel! Que lindo!" exclamou uma cliente, admirada. "Você fez tudo isso sozinho?" Miguel sorriu timidamente, um brilho de orgulho em seus olhos. "Sim, e espero que você goste. Fiz com muito carinho." Laura, que estava a poucos passos de distância, não suportou a cena e interrompeu. "Ah, não se deixe enganar. Ele só está aqui porque eu contratei para me ajudar. Não se esqueçam de que ele ainda é deficiente." As palavras de Laura cortaram o ar como uma faca. A cliente olhou para ela, surpresa e desapontada. "Laura, isso não é necessário. Ele é incrivelmente talentoso", retrucou a mulher, voltando sua atenção para Miguel. "Continue assim, querido. Você tem um futuro brilhante pela frente." Laura, sentindo a mira das críticas, forçou um sorriso, mas seu incômodo era evidente. Ao se afastar, ela sussurrou para si mesma: "Isso não vai ficar assim." Com o passar das semanas, Laura intensificou suas tentativas de humilhar Miguel, mas ele se manteve firme. Em vez de se deixar abater, ele decidiu que não iria permitir que as palavras dela o afetassem. Ele sabia que tinha um talento genuíno e estava determinado a prová-lo. Numa manhã ensolarada, enquanto organizavam a loja, Laura se aproximou de Miguel, que estava concentrado em fazer um novo tipo de artesanato com materiais recicláveis. "Por que você não tenta fazer algo mais simples?" sugeriu ela, com um tom de deboche. "Não quero que nossos clientes se confundam achando que você é mais do que realmente é." Miguel olhou para ela, sua expressão calma e confiante. "Estou apenas seguindo minha paixão, Laura. E se isso não agradar a você, talvez devêssemos conversar sobre o que realmente importa para a loja." Laura ficou paralisada por um momento. A audácia de Miguel a surpreendeu, mas ela rapidamente se recompôs. "Você deve saber seu lugar", disse, com um sorriso forçado. "Lembre-se de que essa loja é minha." Miguel respirou fundo. "E eu sou parte da sua equipe. Todos nós temos algo a oferecer." A tensão entre eles estava palpável, mas Miguel se manteve firme. Ele estava decidido a não deixar que a hostilidade de Laura o afetasse. No dia seguinte, enquanto ele estava em sua estação de trabalho, um cliente importante entrou na loja. Era um decorador de interiores renomado, conhecido por seu gosto apurado e sua influência nas redes sociais. "Olá, boa tarde", disse o cliente, com um sorriso caloroso. "Estou à procura de peças únicas para um projeto. Ouvi dizer que vocês têm um artista incrível aqui." Laura ficou em silêncio, observando a interação. Miguel se virou, surpreso. "Eu sou Miguel. O que você está procurando?" O decorador começou a explorar as peças em exibição, elogiando a originalidade de cada uma. Miguel, visivelmente animado, começou a explicar o processo por trás de seu trabalho. "Isso aqui é feito com materiais reciclados. Acredito que podemos transformar o que é descartado em algo único e belo." "Você definitivamente tem um talento raro", disse o decorador, com um olhar admirado. "Eu adoraria trabalhar com você em um projeto futuro." O coração de Miguel disparou. Ele nunca havia sonhado que sua arte pudesse atrair alguém tão influente. Laura, no entanto, observava a cena com uma mistura de raiva e desespero. O que ela temia estava se concretizando. Miguel estava se tornando uma ameaça ao seu controle. "Isso é ótimo, Miguel", disse Laura, tentando manter a compostura, mas sua voz traía um leve tremor. "Apenas tenha certeza de que você não se esqueça de quem é seu chefe." O cliente olhou para ela, confuso. "Laura, eu realmente acredito que Miguel tem um futuro brilhante. Devemos incentivá-lo, não tentar controlá-lo." Laura se sentiu encolher sob o olhar do decorador.
Ela tinha se tornado a vilã em sua própria história. No entanto, sua mente estava fervilhando com planos para reverter a situação. Ela não permitiria que Miguel a superasse. Ela começaria a agir, e rapidamente. Miguel, por outro lado, estava radiante. Ele sabia que estava conquistando seu espaço e que as palavras de apoio do decorador poderiam ser apenas o começo de algo grande. Ele olhou para a vitrine da loja, onde suas criações estavam expostas, e sentiu um novo ânimo. A cada dia, ele se tornava mais forte, mais confiante e mais determinado a seguir seu caminho. Laura, percebendo que sua estratégia estava falhando, decidiu que precisaria de um novo plano. A insegurança começou a corroer seu coração, e a cada elogio que Miguel recebia, ela se sentia mais ameaçada. O que antes era apenas um jogo para ela, agora se tornava uma batalha pela sobrevivência de sua própria imagem. E ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para manter o controle. A atmosfera na loja estava mudando, e Laura sabia que não poderia deixar isso continuar. A luta estava apenas começando, e ela estava determinada a não ser vencida. Miguel, no entanto, estava mais forte do que nunca, e não tinha a menor intenção de desistir. Ele estava pronto para mostrar a todos, inclusive a Laura, que o talento e a determinação poderiam superar qualquer desafio, e que a verdadeira força não estava em humilhar, mas em inspirar. Miguel se sentia em casa. A loja de produtos artesanais, que antes lhe parecia um labirinto de desafios e armadilhas, agora pulsava com uma energia vibrante de camaradagem. Os colegas de trabalho, que antes o viam apenas como um novo funcionário, começaram a reconhecê-lo como um amigo. Entre risadas e conversas sobre técnicas de artesanato, Miguel havia conseguido criar laços com Clara, a jovem que cuidava das redes sociais da loja, e João, um artista que trabalhava com cerâmica. Eles frequentemente compartilhavam dicas e truques, e Miguel se encantava ao ver a forma como suas vozes se entrelaçavam em um diálogo harmonioso. Você tem que experimentar fazer esses marcadores de páginas com cortiça. Fica lindo! Clara exclamou, segurando um dos modelos que ela havia feito. E se você adicionar um pouco de tinta, podemos vendê-los como itens personalizados. O que acha? Miguel olhou para o marcador que Clara segurava, seu coração aquecendo com a ideia. Isso seria incrível. Posso fazer algo diferente. Talvez usar folhas secas para dar um toque rústico. Ele sorriu, entusiasmado, e seus olhos brilhavam ao pensar na possibilidade de acrescentar sua própria essência àquela criação. Eu sabia que você teria uma ideia genial, João elogiou, batendo nas costas de Miguel de forma amigável. Você devia apresentar isso a Laura. Depois de tudo, ela pode gostar da ideia. O tom de João era leve, mas Miguel percebeu um sutil humor em sua voz. Ele sabia que a equipe estava começando a se unir mais, e isso deixava Laura em uma posição ainda mais desconfortável. Laura, por sua vez, observava de longe, seu coração se encolhendo sob a pressão da situação. A loja estava cada vez mais cheia, e os clientes pareciam atraídos não apenas pelos produtos, mas pela atmosfera calorosa que Miguel e seus colegas criavam. Em suas tentativas de humilhá-lo, ela apenas havia alimentado o espírito de equipe deles. Sentindo-se ameaçada, Laura decidiu que precisava fazer algo para reverter a situação. A ideia de armar uma armadilha para Miguel começou a tomar forma em sua mente. Clara, você pode me ajudar a organizar um evento de demonstração de produtos. Quero que Miguel mostre suas habilidades. Pode ser uma boa oportunidade para ver como ele se sai sob pressão, sugeriu Laura, tentando manter uma aparência de cordialidade. Claro, Laura. Podemos fazer algo bem legal. O que você tem em mente? Clara respondeu, sem perceber as intenções sombrias por trás da proposta da chefe. Laura sorriu,
mas por trás daquela expressão havia um plano traiçoeiro. Ela queria que Miguel se sentisse inseguro, que hesitasse, e assim, pudesse ridicularizá-lo na frente de todos. Vamos fazer isso em uma sexta-feira à noite, quando a loja costuma lotar. Quero que ele mostre suas habilidades em um projeto complexo, algo que ele nunca fez antes. Vamos ver como ele se sai, disse Laura, já imaginando a cena em que todos ririam de Miguel. Enquanto isso, Miguel continuava a trabalhar em seus projetos, sem saber que uma tempestade se aproximava. Ele estava tão envolvido em sua nova amizade e nas criações que sua confiança crescia a cada dia. O dia da demonstração se aproximava, e Miguel estava animado, acreditando que tinha uma chance de brilhar. Ele tinha preparado um conjunto de marcadores de páginas que misturavam técnicas de colagem com elementos naturais, algo que esperava impressionar tanto os clientes quanto Laura. Na véspera do evento, Miguel se reuniu com Clara e João para revisar seu projeto. Eu estou um pouco nervoso, confessou Miguel, passando a mão pela nuca. E se eu não conseguir fazer tão bem quanto eu pensei? Você vai se sair ótimo, Miguel, Clara o encorajou, segurando suas mãos. Você tem talento. Lembre-se de que estamos todos aqui para apoiar você. Laura pode tentar te derrubar, mas nós sabemos do que você é capaz. Exatamente, João acrescentou. E mesmo que as coisas não saiam como você espera, isso não define seu valor. O importante é que você se divirta e mostre quem você realmente é. Miguel sorriu, sentindo um calor voltando ao seu coração. Aquela amizade e apoio significavam muito para ele. No fundo, ele acreditava que poderia lidar com qualquer coisa que Laura lhe impusesse. O dia da demonstração chegou, e a loja estava cheia. O clima era de expectativa, e os clientes, atraídos pelas novidades, se espalhavam entre as prateleiras. Laura estava nervosa, mas por motivos diferentes. Ao ver Miguel se preparando, cercado por Clara e João, ela sentiu que sua posição era vulnerável. Vamos ver como você se sai, Miguel, murmurou para si mesma, determinada a fazer aquele momento uma armadilha. Oi, pessoal. Estou muito feliz que vocês vieram hoje. Miguel começou, sua voz firme e clara, apesar da pressão. Ele sorriu para a multidão, sentindo a energia positiva que emanava de seus colegas. Hoje, vou mostrar como criar marcadores de páginas personalizados, usando materiais naturais. A demonstração começou, e Miguel falava com paixão sobre seu trabalho. Ele explicava cada passo, enquanto seus dedos habilidosos lidavam com as ferramentas e os materiais. As pessoas na loja estavam fascinadas, e alguns começaram a fazer perguntas, se envolvendo ativamente. Em um canto da loja, Laura se contorcia em seu próprio desconforto. A cada elogio que Miguel recebia, ela sentia sua frustração aumentar. Não pode ser, pensou, com a mandíbula cerrada. Ele não pode roubar meu brilho assim. Assim que Miguel começou a colar as folhas secas nos marcadores, Laura decidiu que era hora de agir. Miguel, você não se esqueceu de mostrar a parte mais importante, não é? Como você vai garantir que essas folhas não se desfaçam com o tempo? Você não quer que seus clientes sejam enganados, certo? Gritou, tentando desestabilizá-lo. A multidão ficou em silêncio, e Miguel olhou para Laura, surpreso. Mas, em vez de se deixar abalar, ele respirou fundo, um sorriso firme se formando em seus lábios. Ótima pergunta, Laura. Na verdade, eu planejei usar um verniz ecológico que protege os elementos naturais e dá durabilidade ao produto. Vou demonstrar agora, respondeu, determinado. Ele então aplicou o verniz, explicando o processo enquanto trabalhava. Os olhares dos clientes mudaram de desconfiança para admiração. Laura, percebendo que seu plano havia falhado, começou a se sentir cada vez mais isolada. Não pode ser, pensou, enquanto observava a confiança de Miguel crescer diante dos olhos de todos. A apresentação de Miguel foi um sucesso estrondoso. Quando ele terminou,
A loja explodiu em aplausos e elogios. Clara e João estavam radiantes, parabenizando Miguel com abraços e risadas. Você foi incrível. Eu sabia que você conseguiria, exclamou Clara, enquanto os outros funcionários se juntavam à celebração. Laura ficou parada, paralisada pela frustração. Ela se viu em um canto, invisível, enquanto Miguel era cercado por pessoas que agora o admiravam. O que deveria ser seu momento de triunfo se transformou em um pesadelo. O riso e a alegria que permeavam a loja eram como facas afiadas, cortando profundamente sua egoísta visão de controle e poder. Conforme a noite avançava, Miguel não apenas conquistou o respeito, mas também a amizade de todos ao seu redor. Ele havia provado, mais uma vez, que a verdadeira força não estava na opressão, mas na conexão e na empatia que estabelecia com os outros. Laura, por outro lado, sentiu-se cada vez mais sozinha, observando como sua crueldade havia se revertido contra ela, enquanto a luz de Miguel brilhava cada vez mais intensamente. A loja de produtos artesanais pulsava com a movimentação dos clientes. Mas, naquela manhã, uma tensão no ar era palpável. Laura reunirá sua equipe para uma reunião, e a expectativa era de que ela usaria aquele momento para reafirmar sua autoridade. Contudo, Miguel, com seu jeito tranquilo e focado, não poderia imaginar que amanhã tomaria um rumo inesperado. Os funcionários estavam sentados ao redor da mesa, a maioria com expressões de expectativa. Laura, com seus cabelos bem arrumados e um sorriso que não alcançava os olhos, começou a reunião com sua habitual retórica. Bom dia, equipe. Hoje vamos falar sobre como podemos melhorar nossas vendas, disse ela, fazendo uma pausa dramática. E, claro, precisamos discutir a contribuição de alguns membros da equipe, como nosso querido Miguel. Um murmúrio percorreu a sala, e Miguel sentiu seu estômago embrulhar. Ele sabia que Laura estava prestes a tentar desmerecê-lo. Miguel tem se destacado, é verdade, continuou Laura, seu tom sarcástico escorregando como veneno. Mas o que ele realmente traz para a loja? Acredito que todos nós sabemos que um pouco de deficiência não é exatamente um diferencial no mundo dos negócios. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Os funcionários trocaram olhares, surpresos com a ousadia de Laura. Então, uma voz se levantou. Era Ana, uma das funcionárias mais novas, que havia se tornado amiga de Miguel. Isso não é verdade, Laura. Miguel tem trazido ideias incríveis, e seus produtos são realmente únicos. Eu mesma já recebi elogios de clientes sobre o que ele fez. Laura arqueou uma sobrancelha, visivelmente incomodada. Ana, aprecio seu entusiasmo, mas estamos falando de negócios. Você não pode se deixar levar pelo sentimentalismo. Precisamos de resultados tangíveis. E Miguel está trazendo resultados. Laura, interveio Carlos, um colega de trabalho que se tornará um defensor fervoroso de Miguel. Ele não é apenas um funcionário. Ele é parte da nossa equipe. E se você não consegue ver isso, talvez o problema não esteja nele, mas em você. O olhar de Laura se endureceu. Ela nunca havia sido desafiada dessa forma antes. Como você ousa questionar minha liderança? Carlos, eu sou a proprietária desta loja e sei o que é melhor para ela. E o que é melhor para a loja é reconhecer o valor de todos os colaboradores, incluindo o Miguel, disse Ana com firmeza. Se você não consegue ver isso, talvez você mesma deva reconsiderar seu papel aqui. A tensão na sala cresceu. Laura sentiu o chão se mover sob seus pés. Os funcionários, antes tão submissos, agora se mostravam unificados em defesa de Miguel. Ele, por sua vez, observava a cena em silêncio, surpreso e emocionado. A coragem deles o tocava profundamente, e ele sentiu um calor se espalhar por seu peito. Eu só quero que todos tenham sucesso, balbuciou Laura, tentando recuperar o controle da situação. Mas precisamos nos manter focados. Não podemos deixar que a empatia interfira em nossas decisões de negócios.
Empatia não é uma fraqueza, Laura. É uma força, disse Carlos, sua voz firme e clara. Miguel é um exemplo disso. Ele está mudando a dinâmica da loja, e você deveria estar ao lado dele, não contra ele. Laura olhou ao redor, percebendo que havia perdido o controle daquela reunião. O que deveria ser uma oportunidade para humilhar Miguel havia se tornado um palco de resistência. Muito bem, disse ela, sua voz agora baixa e amarga. Se vocês acham que Miguel é tão importante, então que seja. Mas eu vou deixar claro: eu não estou disposta a ser deixada de lado por ninguém. Assim que a reunião terminou, Miguel sentiu uma onda de gratidão e renovação. Ele nunca imaginou que teria o apoio dos colegas daquela forma. Enquanto os outros funcionários se dispersavam, ele se aproximou de Ana e Carlos, seu coração cheio de emoção. Obrigado, de verdade. Vocês não precisavam fazer isso. Claro que sim, Miguel. Você merece ser reconhecido, disse Ana com um sorriso caloroso. Carlos deu um tapinha nas costas de Miguel. Vamos juntos. Precisamos mostrar a Laura que as coisas podem ser diferentes. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a trabalhar em um projeto que visava não apenas melhorar as vendas da loja, mas também criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor. Ele sabia que precisava de um plano que unisse a equipe, e então decidiu usar sua criatividade para desenvolver uma linha de produtos que contasse a história dos artesãos locais, incluindo a dele. Oi, pessoal, tenho uma ideia, disse ele durante o intervalo, reunindo os colegas em torno de uma mesa. E se criássemos uma coleção que celebrasse a diversidade e a inclusão em nossa loja? Cada produto poderia contar uma história, e poderíamos fazer isso juntos, como equipe. Os olhos de Ana brilharam. Isso seria incrível. Podemos envolver a comunidade e até organizar um evento para o lançamento. Carlos concordou. E poderíamos usar as mídias sociais para promover isso. Isso não só mostraria nosso talento, mas também daria voz a todos os artesãos. Miguel sentiu a empolgação crescer. Exatamente. Podemos fazer uma feira local, onde cada um de nós pode apresentar seus produtos e sua história. E, se tudo correr bem, podemos até convidar a mídia. O grupo começou a se animar, discutindo ideias e rindo juntos. Miguel se sentia mais confiante do que nunca. Ele percebeu que não estava apenas criando um projeto, estava unindo pessoas. Laura, que havia se tornado uma sombra em suas interações, agora parecia insignificante diante daquela nova dinâmica. Com o passar da semana, o projeto foi tomando forma. Miguel e sua equipe começaram a trabalhar em produtos que combinavam diferentes habilidades e talentos. Cada um trazia suas experiências pessoais para a mesa, e a colaboração transformou-se em um verdadeiro movimento. Entretanto, Laura começou a perceber que o seu controle sobre a loja estava se esvaindo. Ela observou, de longe, como Miguel e os funcionários se uniam, e a insegurança a corroía por dentro. Ela tentava intervir e criticar, mas as palavras que antes tinham peso agora pareciam vazias. A equipe estava cada vez mais isolada dela, e Miguel, ao contrário do que ela havia planejado, tornava-se um símbolo de esperança e transformação. Um dia, enquanto observava Miguel e os outros organizando os produtos, Laura não pôde evitar uma onda de ressentimento. Miguel, você realmente acha que isso vai funcionar? Perguntou ela, sua voz cortante. Não só acho, como tenho certeza, respondeu Miguel, firme. As pessoas querem se conectar com o que compram. Elas querem saber a história por trás dos produtos. Laura revirou os olhos. Histórias não pagam contas.
Você ainda precisa entender como o mundo dos negócios funciona. E você precisa entender que o mundo está mudando, Laura. As pessoas buscam mais do que apenas produtos. Elas buscam conexão e significado, retrucou Miguel, com uma determinação que a desarmou. Laura ficou em silêncio, o olhar fixo no chão. O que Miguel dizia era verdade, e isso a incomodava profundamente. Ela se viu diante de um dilema: continuar em sua luta por controle ou abrir mão de sua arrogância e ver o que realmente importava. Miguel, percebendo a transformação em sua voz, decidiu que era hora de dar um passo adiante. Ele queria que Laura visse o valor do que estavam criando, não apenas para a loja, mas para cada um deles. Laura, disse ele, se você se juntar a nós, podemos fazer algo incrível. Podemos mudar a loja juntos. Mas Laura hesitou. A ideia de abrir mão de seu controle era assustadora. As sombras de sua crueldade começaram a se dissipar. Mas a insegurança ainda prendia. Miguel, percebendo isso, fez uma pausa e disse: a verdadeira força vem de aceitar a vulnerabilidade. E, se você quiser, nós estaremos aqui para te apoiar. Enquanto as palavras de Miguel ecoavam em sua mente, Laura sentiu um peso no coração. Talvez, só talvez, ela estivesse pronta para mudar. Laura estava em seu escritório, a luz do dia filtrando-se pelas cortinas, mas ela não conseguia ver a beleza do momento. Seu coração palpitava de frustração. O projeto de Miguel estava prestes a ser um sucesso, e isso a deixava em uma posição vulnerável. O que ela não percebia era que sua própria crueldade estava se voltando contra ela. Com um movimento brusco, ela pegou seu celular e começou a digitar uma mensagem para um fornecedor, arquitetando uma maneira de sabotar o projeto de Miguel. Se eu conseguir atrasar a entrega dos materiais, isso vai dar tempo para eu pensar em algo mais, murmurou para si mesma, sua mente fervendo de ideias maldosas. O clamor dos clientes na loja, que antes a enchia de orgulho, agora a fazia-se sentir ainda mais isolada. Miguel havia se tornado o novo queridinho da loja, e isso a incomodava profundamente. Enquanto isso, na área de trabalho, os funcionários estavam entusiasmados com a ideia de Miguel. Ele havia conseguido unir todos em torno de um projeto que, segundo ele, poderia não apenas aumentar as vendas, mas também trazer uma nova identidade à loja. Vamos criar um evento especial para apresentar nossos produtos e mostrar a todos a qualidade do nosso trabalho, disse ele, com um brilho nos olhos. Os colegas se animaram com a proposta, e alguns começaram a discutir como poderiam ajudar. A energia positiva era palpável, e Miguel, apesar da pressão, sentia-se mais forte do que nunca. Você é um gênio, Miguel, exclamou Clara, uma das funcionárias que sempre se mostrou solidária a ele. Acho que podemos incluir uma seção para produtos personalizados. Isso vai atrair um público diferente. Sim, e podemos até fazer uma demonstração ao vivo de como fabricamos os produtos, respondeu Miguel, sorrindo. Isso mostraria nosso comprometimento com a qualidade. Laura, ao ouvir o entusiasmo da equipe, cerrou os dentes. Esses imbecis não sabem que estão sendo manipulados, pensou. Ela se levantou do escritório e caminhou até a área de trabalho, disfarçando sua irritação com um sorriso forçado. Oi, pessoal. Como estão os preparativos para o evento? Perguntou, sua voz doce como mel, mas com um tom subjacente que ninguém percebia. Laura, estamos muito animados. Miguel teve uma ideia incrível de fazer uma demonstração ao vivo, respondeu Clara, ainda entusiasmada. Laura forçou uma risada. Ah, claro. O Miguel e suas ideias brilhantes. Espero que ele não faça nada que possa manchar a imagem da loja. Sua expressão era de desdém,
mas os funcionários não notaram. Eles estavam ocupados demais sonhando com o sucesso do evento. Naquela noite, enquanto Miguel revisava os planos de apresentação em casa, ele recebeu uma mensagem de Clara. Miguel, temos que conversar. Laura parece estar planejando algo contra o projeto. Fique atento. A preocupação cresceu em seu peito. Ele sabia que Laura não era de confiar, mas não esperava que ela tentasse sabotar algo tão importante. No entanto, em vez de se deixar abater, decidiu que era hora de agir. Se ela quer guerra, então que venha. Eu estou pronto, pensou, determinado. No dia seguinte, Miguel decidiu que precisava confrontar Laura. Ele a procurou no escritório, seu coração batendo forte. Com um toque firme na porta, ele entrou, encontrando-a sentada à sua mesa, com um olhar que misturava arrogância e desdém. Laura, precisamos conversar, disse Miguel, controlando a voz para não demonstrar o nervosismo. Ela olhou para cima, com uma expressão de desinteresse. Sobre o quê, Miguel? Tem algo que você gostaria de me dizer? Sim, sobre o projeto. Eu soube que você está tentando sabotá-lo. E eu não vou deixar que isso aconteça. Laura soltou uma risada sarcástica. Sabotar? Miguel, você é ingênuo. Eu simplesmente quero garantir que a loja continue a ser bem-sucedida. E se isso significa que você não pode se destacar, então é assim que será. Miguel respirou fundo, sua mente rápida em buscar as palavras certas. Laura, você não precisa agir assim. Todos nós estamos aqui para ajudar a loja a crescer. Estou oferecendo uma chance para você se redimir. Reconheça seus erros e trabalhe conosco. Juntos, podemos fazer algo incrível. Ela parou por um momento, surpresa com a proposta. O que Miguel estava oferecendo era algo que ela nunca havia considerado. Mas a raiva rapidamente tomou conta dela. Edmir, você acha que eu preciso de você para isso? Você é apenas um projeto que eu contratei. Não tem poder aqui. Miguel ficou firme, sua postura ereta. Mas eu tenho. O que você não consegue ver é que sua crueldade está afastando as pessoas. Você está se isolando, e isso não é bom para ninguém. Laura sentiu uma onda de emoção, mas a rejeitou. Você não sabe do que está falando. Eu sou a dona desta loja. Tudo gira ao meu redor. Não por muito tempo. Se continuar assim, Miguel respondeu, a confiança em sua voz crescendo. As pessoas estão percebendo quem você realmente é. Você tem uma chance de mudar isso, Laura. Não a desperdice. A tensão na sala era palpável. Laura se deitou na cadeira, os olhos fixos em Miguel. Ele tinha um ponto. A solidão que ela sentia, embora mascarada pelo poder, estava começando a se tornar insuportável. Mas a ideia de se render a alguém, especialmente a alguém que ela considerava inferior, era insuportável. Saia do meu escritório. Ela ordenou, seu tom cortante. E não pense que suas palavras vão me afetar. Eu só quero ajudá-la. Ele disse suavemente, a sinceridade em seu olhar. Mas a escolha é sua. Miguel saiu do escritório, a mente fervilhando. Ele tinha feito o que podia. Agora restava saber se Laura conseguiria enxergar a verdade. Ele se reuniu com os outros funcionários, que estavam preocupados com a atitude de Laura. Ela não vai desistir facilmente, disse Clara, apreensiva. Mas precisamos ficar unidos. Não podemos deixar que ela estrague o que estamos construindo. Concordo, respondeu Miguel. Vamos nos concentrar no evento e mostrar a ela que somos mais fortes juntos. Enquanto isso, Laura ficou em seu escritório, a raiva fervendo em seu interior. As palavras de Miguel a assombravam, mas ela não iria ceder. Eu não sou fraca, pensou. Não vou deixar um deficiente me vencer. Porém, no fundo, uma pequena voz sussurrava que talvez fosse hora de reconsiderar suas escolhas. Nos dias que se seguiram,
A tensão aumentou. Miguel e os funcionários continuaram a trabalhar duro, e o evento estava tomando forma. Laura, por outro lado, sentia que o controle escorregava por suas mãos. A loja estava começando a florescer, e ela, por outro lado, estava se afundando em sua própria amargura. Finalmente, o dia do evento chegou. A loja estava cheia de clientes, todos animados para ver as novas criações de Miguel e da equipe. Ele estava nervoso, mas ao mesmo tempo, sentia-se animado por estar fazendo algo que realmente importava. Enquanto olhava para os rostos sorridentes ao seu redor, percebeu que todo o esforço valia a pena. Laura observava de longe, seu coração pesado. A alegria dos clientes a irritava. Ela não queria ver Miguel brilhar. Mas, à medida que as horas passavam e o evento se desenrolava, ela começou a perceber algo que não podia ignorar. As pessoas estavam se afastando dela. Os elogios e a atenção estavam todos voltados para Miguel e sua equipe. E assim, enquanto a loja pulsava de vida e união, Laura se viu sozinha, refletindo sobre suas próprias escolhas e a vida que havia construído. A dúvida começou a entrar em sua mente. E se eu estiver errada? Mas o orgulho continuava a impedi-la de dar o próximo passo. A escolha estava diante dela, mas o medo de admitir fraqueza ainda a controlava. Laura observava a movimentação da loja com um olhar cada vez mais sombrio. O ambiente, anteriormente vibrante e acolhedor, agora pulsava com uma energia que ela não conseguia controlar. A presença de Miguel, que antes era uma fonte de diversão para sua crueldade, agora se tornava uma ameaça palpável. Os funcionários, antes cúmplices de suas piadas, estavam mudando de lado, admirando o talento e a dedicação de Miguel. E isso a enfurecia. Cada sorriso que ele recebia a fazia sentir-se invisível, uma sombra em sua própria loja. Você não pode deixar isso acontecer, Laura, murmurou Sandra, uma de suas funcionárias mais antigas, tentando chamar sua atenção. Ele é uma inspiração para todos nós. Você realmente não vê isso? Vejo. Sim, Laura respondeu, a raiva transparecendo em sua voz. E não vou permitir que ele roube o meu lugar aqui. Ninguém está acima de mim nesta loja. Ninguém. A tensão no ar era palpável. Os colegas de trabalho de Laura começaram a se reunir em torno de Miguel, conversando animadamente sobre suas criações. Ele havia introduzido novos produtos que estavam fazendo sucesso, e a equipe se sentia cada vez mais unida, enquanto Laura se isolava em seu escritório, se afundando em pensamentos obscuros. A ideia de perder o controle a consumia, e ela se via cada vez mais disposta a tomar medidas drásticas para recuperar seu poder. Certa manhã, enquanto Miguel organizava uma nova linha de produtos, Laura decidiu que era hora de agir. Com um sorriso forçado, ela se aproximou dele. Miguel, querido, você poderia fazer um favor a mim? Sua voz era doce, mas havia uma dureza subjacente que não passava despercebida por ele. Claro, Laura. O que você precisa? Miguel respondeu, apesar de uma pontada de desconfiança. Ele já conhecia os truques dela. Eu preciso que você organize o estoque do fundo da loja. Está um caos lá, e eu não posso ter clientes vendo isso. Seria um grande favor da sua parte. Ela disse, com um tom que tentava ser gentil, mas que soava mais como uma ordem. Miguel hesitou, percebendo que havia algo de errado naquela solicitação, mas decidiu não deixar que isso o abalasse. Tudo bem, eu vou fazer isso. Ele se virou para ir até o fundo da loja, mas Laura o deteve. Ah, e Miguel, não se esqueça de colocar tudo em ordem. Não quero que os clientes vejam bagunça. Ok. Ela sorriu, mas Miguel percebeu a malícia em seu olhar. Claro, Laura. Vou cuidar disso. Ele respondeu, já se afastando, mas uma sensação de desconforto se instalou em seu peito. Enquanto Miguel organizava o estoque, sentiu uma onda de determinação. Ele não permitiria que Laura o derrubasse. Com a ajuda dos outros funcionários, ele havia planejado uma nova exibição para a próxima feira local.
onde todos poderiam ver o trabalho que ele estava fazendo. Ele estava animado com a possibilidade de mostrar a todos o que era capaz, e essa ideia o impulsionava a seguir em frente, independentemente das intenções de Laura. Entretanto, Laura não estava disposta a deixar as coisas assim. Em uma reunião com a equipe, ela decidiu atacar diretamente. Pessoal, tenho notado que alguns de vocês têm se mostrado muito entusiasmados com as ideias de Miguel. Ela começou, seu olhar direcionado a cada um deles. É importante lembrar que somos uma equipe. Não podemos simplesmente deixar que um único funcionário se destaque mais que os outros. Laura, isso é apenas o reconhecimento do talento dele, interveio Sandra, tentando defender Miguel. Todos nós estamos aprendendo com ele. Não é justo tentar diminuir o que ele conquistou. A expressão de Laura endureceu. Vocês estão se esquecendo de quem mantém esta loja funcionando. Eu sou a proprietária, e sou eu quem decide o que acontece aqui. Sua voz era cortante, e o clima na sala tornou-se pesado. Mas isso não significa que você pode desmerecer o trabalho de ninguém, disse Miguel, que havia entrado na sala ao ouvir os murmúrios. Eu apenas quero colaborar e fazer o melhor para a loja. Não estou aqui para competir com você, Laura. Ah, Miguel, você sempre tão altruísta, Laura respondeu, com um tom sarcástico. Mas você precisa entender que nem todos são como você. Algumas pessoas preferem jogar sujo. Miguel respirou fundo, mantendo a calma. Ele sabia que estava cercado por colegas que o apoiavam e que não iriam se deixar intimidar. Eu só quero que todos nós tenhamos sucesso juntos. Se você me der uma chance, posso ajudar a loja a crescer. Laura revirou os olhos, mas a sala estava cheia de olhares solidários para Miguel. Ela percebeu que seu controle estava se esvaindo e que a equipe estava começando a se unir contra ela. A raiva a consumia, mas ela não poderia agir de maneira precipitada. A solução viria, e ela trabalharia em silêncio, esperando o momento certo. Os dias se passaram. Com a aproximação da feira, a loja se transformou em um verdadeiro espetáculo de criatividade. Miguel, com a ajuda dos outros funcionários, criou uma linha de produtos que refletia a essência da comunidade. O amor e a dedicação estavam presentes em cada peça, e os clientes começaram a notar. O boca a boca se espalhou, e a loja se tornava um ponto de referência na cidade. Laura, por outro lado, se isolava cada vez mais. Ela começou a receber mensagens da mídia, questionando o que estava acontecendo em sua loja. As redes sociais começaram a ferver com críticas sobre sua atitude e como ela tratava Miguel. As consequências de suas ações estavam se acumulando, e ela sabia que não poderia continuar vivendo na negação. Na véspera da feira, a tensão era quase insuportável. Miguel estava radiante, enquanto a equipe preparava tudo com entusiasmo. Estamos prontos para arrasar. Não estão? Ele perguntou, olhando para os rostos animados ao seu redor. Sim. Vai ser incrível, respondeu Sandra, com um sorriso largo. As pessoas vão adorar o que você fez. Laura, do canto da loja, observava com aversão. Vocês acham que isso vai funcionar? Vocês estão apenas se iludindo. Ela disparou, sua voz cortante como uma faca. Ninguém se importa com o que vocês têm a oferecer. Miguel virou-se para Laura, a indignação crescendo dentro dele. As pessoas vão se importar porque estamos colocando nosso coração e alma nisso. Você pode tentar derrubar isso, mas não vai funcionar. Na manhã da feira, a loja estava cheia de vida. Miguel se destacava, compartilhando suas histórias com os clientes, enquanto Laura permanecia em um canto, observando como sua influência se desvanecia. A mídia chegou, e os repórteres começaram a entrevistar Miguel, que falava com paixão e autenticidade, enquanto Laura se sentia cada vez mais invisível. Foi nesse momento que a bomba estourou. Um repórter, que havia investigado a loja, abordou Laura. Laura,
Você pode nos comentar sobre as acusações de assédio moral e desprezo que têm surgido sobre você? O rosto de Laura empalideceu. As palavras pareciam ecoar em sua mente, cada sílaba uma lâmina afiada. Isso é absurdo. Eu sou a proprietária desta loja. Não posso ser questionada por um funcionário. Ela tentou se defender, mas a verdade era que a maré havia mudado. Enquanto isso, Miguel, cercado por admiradores, olhou para Laura com uma mistura de pena e compaixão. Ele sabia que, mesmo em sua crueldade, havia uma mulher que precisava de ajuda. Mas a oportunidade de redenção havia se esvaído, e agora Laura enfrentava as consequências de suas ações. Com o fechamento da loja se aproximando, Miguel decidiu que era hora de dar um passo à frente. Ele queria criar um espaço onde todos fossem bem-vindos, onde a inclusão e a empatia fossem os pilares. Com a ajuda da comunidade, ele iniciou um novo projeto, a própria loja, um espaço acolhedor, voltado para a arte e a criatividade de todos, sem exceções. A grande inauguração foi um sucesso. Miguel recebeu uma homenagem da comunidade, e seu coração se encheu de alegria ao ver todos aqueles que o apoiaram ao longo do caminho. Ele se lembrava de cada momento difícil, de cada piada cruel que havia enfrentado, e sentia que finalmente havia conquistado seu lugar ao sol. Laura, por outro lado, se viu sozinha, refletindo sobre suas escolhas. O que poderia ter sido um lugar de união e crescimento se tornará um símbolo de sua própria destruição. A lição era dura, mas clara. A verdadeira generosidade não se baseia na dominação, mas na empatia e no respeito. E, enquanto Miguel prosperava, ela enfrentava as consequências de sua falta de compaixão.